E agora a gente vai começar conversando, né, sobre economia. Falamos agora há pouco que era um bom dia para falar de economia, para guardar o dinheiro, porque nós estamos conversando com um planejador financeiro. Pegar papel, caneta. E também consultor de investimentos. Então tira um dinheirinho aí para investir. Que o Gabriel Monteiro Pereira está conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gica. Boa tarde, Ale. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Estudei no terceirão com o Gabriel, tá? Foi muito bom revê-lo. E ele é do rolê das festinhas americanas. Com certeza. Eu lembro muito das festinhas, principalmente na praia. Era o legal. Nervosismo que era pegar aquela vassoura e entregar pra alguém pra poder dançar com a menina que gostaria. Muito Deus. legal relembrar. E foi aí que a gente começou a escutar alguns rocks clássicos. Como eu falei, o Guns, o Skid Row, o Roxette, mais outras bandas maravilhosas. Isso mesmo. Né? Então, Gabriel, mas a gente veio falar de economia, a gente falou e o pessoal já guardar um dinheirinho. Quem que pode, por exemplo, te chamar? Um planejador financeiro, o que ele faz? Legal, é bom ter essa oportunidade porque é uma atividade ainda um pouco conhecida. Sim. No Brasil, principalmente. Já no exterior, ela já existe há um tempo, bem desenvolvida em países como Estados Unidos, Japão, Inglaterra. E no Brasil, ela, apesar de ser nova, a gente pode falar já de mais de 20 anos. Então, mas tudo que é 20 anos ainda é novo, né? Nós que temos na casa aí dos 40, ainda somos novos, né? Então, para uma profissão, isso é novo. Então, o planejador financeiro, ele é um profissional que ele vai atuar junto com as famílias. Pode ser um casal, uma família com filhos, ou mesmo uma pessoa solteira, que vai estar junto da família, através de reuniões mensais, normalmente, né? Tentando desenvolver estratégias para ajudar ela a fazer o melhor uso do seu dinheiro, né? Poder alcançar os seus objetivos, planejar a compra, a aquisição dos seus objetos, das suas viagens, sem comprometer o orçamento, sem pagar aquela tanto de juros que muitas vezes a gente acaba pagando para poder adquirir algo, porque a gente não se planeja para isso, né? E uma coisa que eu acho muito importante também, que cada vez mais a gente precisa se preocupar com isso, é o planejamento da aposentadoria. A gente acaba deixando isso para depois e quando chega lá na frente a gente acaba se arrependendo porque não começou antes. Então acho que esse é um tema que eu gosto muito de abordar com as famílias, que quanto mais cedo a gente começar isso, menos dolorido vai ser no nosso bolso e mais lá na frente a gente vai poder desfrutar do melhor momento da nossa vida. Porque assim, quando a gente fala em planejamento financeiro, educação financeira, a educação financeira ela é muito eu quero utilizar uma palavra que não fira tanto, mas aqui no Brasil o pessoal não dá bola, devia começar na base. A gente não é preparado, né, Gabriel? Não somos preparados. Quando a gente fala em consultor de investimentos, que também é seu papel, a gente já pensa que é para alguém muito rico que quer investir na bolsa, tá? É a mentalidade da maioria das pessoas, que não é também. Não, ponto. Consórcio é uma forma de investimento, a gente já vai falar sobre isso com o Carlesse. Mas eu acho muito legal você falar para as pessoas perderem o medo. Porque eu acho que as pessoas têm medo de te chamar, por exemplo, planejador financeiro. E é muito importante. Exatamente. A questão do investimento não tem nada a ver com o seu poder aquisitivo. Todos precisamos investir. A diferença vai ser talvez que cada família dentro do seu patamar vai poder sonhar coisas maiores, mas qualquer pessoa precisa guardar o seu dinheiro para lá na frente poder estar adquirindo a sua casa, podendo fazer uma viagem com a família, podendo estar fazendo principalmente uma reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa, ela tenha um recurso para ajudar nesse momento e não fazer com que aquilo seja um início de um processo de endividamento, que é o que normalmente acontece. Então qualquer pessoa ela precisa se planejar, né? Agora, ter um planejador financeiro ao seu lado talvez demande ter um certo nível de renda, né? Porque isso vai impactar um pouco no valor que ela precisa pagar ao planejador. Sim. Eu procurei essa atividade de planejador porque o meu grande objetivo é ter uma independência no meu trabalho, né? Sim. A gente sabe que o gerente do banco, ele trabalha para o banco, a gente sabe que talvez um assessor de investimentos está representando uma casa de investimentos, uma pessoa que vende seguros está representando a seguradora. Então, queira ou não, por mais que essas pessoas tenham uma boa intenção, existe um viés ali, porque a remuneração dela está atrelada à venda do produto. Então, quando eu fui entrar nesse ramo, eu pensei, não, eu quero fazer algo diferente do que existe hoje, algo que ainda não foi muito trabalhado e algo que eu possa sentar ao lado do cliente e
defender os interesses dele, algo que eu não vá vender nada, que eu não vá receber comissão de nada. Que dê autonomia, né? Que me dê autonomia, né? E para eu, junto com o cliente, ajudá-lo a decidir aquilo que vai de encontro aos seus interesses. Sim, é diferente de um administrador de bens também, né? Sim, é diferente porque o planejador financeiro, ele é bem focado na parte das finanças pessoais. Sim. Ele vai, ele é um trabalho bem amplo, né? Quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente está falando de 6 áreas, né? Desde orçamento, gestão de riscos também, né? Tu pega uma família, um casal com 2 filhos, às vezes a esposa fica em casa, ou um recurso que um dos 2 recebe é menor, né? Na falta de um, como é que vai ser para os outros que ficaram? Então a gente também estuda essa gestão de risco com base na realidade da família. A gente faz planejamento de aposentadoria, que é uma área que eu gosto muito, é muito importante. Questões tributárias também, né? Ver como é que está a recolhimento de imposto, formas de diminuir a incidência de imposto. E por último também nós tem a área de sucessão, né? A melhor forma que a gente pode criar uma estratégia para deixar o nosso patrimônio para nossos filhos, de uma forma que a gente pague menos imposto lá na frente quando for feita a sucessão. Então, o planejamento financeiro envolve várias áreas. Em cada momento de vida, uma família tem uma demanda maior para uma área. Então, o planejador financeiro é legal por causa disso. Ele vai entender a necessidade da família, dependendo da fase como ela está. E se houver uma família que está recém-casada, o foco do trabalho vai ser uma família que os filhos já estão formados, né? Eles já estão pensando mais na aposentadoria, o foco do trabalho vai ser outro. Até muitas famílias, às vezes, começam comigo ali perto dos seus 65, 70 anos, eu quero parar, o que eu preciso fazer? Né? Eu tenho isso aqui, eu quero parar, mas eu não me sinto seguro para poder parar, porque eu tenho medo que vai acabar e vai faltar. Então, ele é bastante amplo o trabalho e dá pra gente atender cada família de acordo com a sua necessidade. Gente, isso é uma maravilha. Não, é igual uma o Gabriel maravilha. falou, né? É até importante, eu tava aqui pensando, poxa, às vezes as pessoas, elas gastam dinheiro errado porque elas não sabem administrar o dinheiro, e aí podem achar, mas eu tenho que contratar alguém para me ensinar, mas a economia que ela vai fazer contratando para poder organizar, no final vai ser maior do que ela gastar sem saber o que ela tá gastando. Exatamente. Eu sempre digo, quando eu vou conversar, fazer uma apresentação para uma família, eu digo, o custo do planejador é muito mais baixo que muitos custos que hoje a família tem sem estar sabendo. Na verdade, também é um investimento. Eu considero investimento. Como a gente investe em saúde, investimos em educação, né? Saúde, enfim, pode até ser questionável, mas a educação dos filhos é um investimento que a gente está fazendo. Mas, por exemplo, não precisa ir longe, Gica. Se eu quero treinar e eu não tenho conhecimento, eu contrato um personal trainer. Se eu quero comer bem, eu vou numa nutricionista. Se eu quero cuidar bem do meu dinheiro, eu não sei fazer isso, eu procuro Mas um é por isso que eu tava né? falando ali no começo, né? Talvez as pessoas não entendam, mas assim, ó, a gente não tem essa educação. Isso é verdade. Nós não temos essa cultura de ter educação financeira, de saber investir. Por isso que assim, ó, eu sou um tipo de pessoa que da minha escola eu tenho medo de empreender. Né? Eu tive medo, hoje em dia com mais informação a gente até poderia arriscar. Por quê? Porque é cultural, né, galera? Vem muito da base, né? Do que a gente conviveu tanto na escola, mas principalmente o que a gente conviveu em casa, na família, né? Hoje a gente é reflexo daquilo que nos ensinaram. Em nossa geração, os pais, eles garantiam muito CLT, né? E queira ou não, o assunto dinheiro dentro de casa sempre foi um tabu, né? Não vamos generalizar, mas na grande maioria das famílias, às vezes era um motivo de discussão, de briga. Se a gente for analisar, os estudos apontam que o dinheiro está entre os maiores motivos de divórcio entre casais. Eu não duvido. Então, talvez a gente, quem na infância entendeu que dentro de casa o assunto dinheiro era um tabu, era algo de discussão, era algo que gerava briga, com certeza, quando cresceu, ele transmitiu isso para sua família e continuou tratando o dinheiro dessa forma. E por isso que é essa nossa cultura. Falar de dinheiro, às vezes, se você sair numa roda falar o quanto você ganha, você está sendo um pouco ambicioso, metido, porque não é cultural nosso. Não. Né? Em outras culturas é natural falar sobre isso. É saudável, as pessoas conversam sobre isso, trocam esse assunto. Então, isso demora. A cultura, ela demora pra gente mudar. É uma coisa muito enraizada. É importante que você comentou na parte dos estudos. Recentemente, o tema de educação financeira passou a ser obrigatório no ensino fundamental. Mas olha quanto tempo demorou, né? Mas olha que interessante. Eles tiveram dificuldade de colocar isso em prática porque eles não tinham um profissional preparado para dar aula. Mas é claro. Porque os professores recebem todo o ensino para pedagogia, mas eles financeiramente nunca teve. Não. Qualquer faculdade que você faça,
não traz esse assunto, a não ser a administração que acaba passando por isso, mas um médico se forma o tempo todo falando sobre medicina, sobre ciências, e a hora que ele sai da faculdade, ele não sabe cuidar do dinheiro. Não, e assim, né, gente, todas as profissões precisam, é a família que precisa, todas as profissões precisam ter esse parâmetro também. Você administra o seu dinheiro, enfim. Nós temos pergunta da Lu Bonotto. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês, meninas, por trazerem um profissional que cuida e auxilia da saúde financeira. O questionamento dela, né, já que ela vê que é um expert no assunto. Na experiência dele, qual a abordagem mais eficaz para lidar com as emoções envolvidas nas decisões financeiras? Daí ela acrescenta, ela faz um comentário. Uma outra pergunta. Primeiro vamos nessa, então. Na tua experiência, então, qual a abordagem mais eficaz para lidar com essas emoções envolvidas? Muito legal essa pergunta, porque às vezes a gente pensa que quando falar sobre planejamento financeiro é só sobre dinheiro. E, na verdade, ele é muito mais sobre pessoas através do dinheiro. É a nossa relação com o dinheiro e o impacto que isso acaba gerando na nossa vida. E muitas vezes a gente leva para os gastos financeiros as emoções que a gente vive no dia a dia, as frustrações que a gente tem em outras áreas da nossa vida. A gente acaba, tem pessoas que descontam na alimentação, tem pessoas que descontam no exercício, mas muitas pessoas vão lá e descontam em compras, em mulher adora, dinheiro. Quem nunca, então, né? Então aquela forma de buscar uma certa falsa compensação comprando. Então é muito importante, num primeiro passo, ter essa consciência, que a parte talvez parece ser óbvio, mas a gente não acaba não percebendo, que a gente tem a consciência de que aquele fato está acontecendo por um fator emocional. Esse é um primeiro passo, que a partir disso você começa a ter a capacidade de ter controle sobre aquilo. Sim, assim como as pessoas comem por compulsão, né, e tem problemas da obesidade, a gente sempre fala aqui, também na compra traz males à saúde, digamos assim. Exatamente, e normalmente essa sensação que a gente busca na compra vem na sequência por uma outra sensação de culpa, dor, ou talvez um sacrifício que tem que fazer mais ali na frente porque gastou um dinheiro em algo que não era tão importante, e a hora que chega o momento de comprar o que é realmente importante para si ou para casa ou para a família, não tem mais os recursos, e aí desencadeia todo aquele processo. Problema. Então, a clareza a base, sempre trazendo já para a parte financeira, a base de tudo é ter uma clareza do seu orçamento, né? Sempre que eu faço reuniões com pessoas e família, uma das perguntas que eu gosto de fazer é: você sabe o quanto ganha e o quanto onde gasta? Existem muitas pessoas que não sabem nem o quanto ganham, né? Uma pessoa que tem CLT, mais fácil saber, mas profissionais liberais, empresários, não sabem nem dizer o quanto ganha, né? Agora, o quanto gasta e onde gasta, a maioria não sabe. Então essa falta de clareza propicia que a gente, no momento de emoção, vá e desconte num gasto, porque a gente não tem a clareza do impacto que aquele gasto vai trazer para nós, e a emoção acaba falando mais alto. A gente precisa silenciar um pouco essa emoção. E de que forma que a gente silencia? Tendo clareza do impacto que vai ter aquele gasto, para quem sabe a gente canalizar para uma outra coisa, aquela emoção que a gente precisa talvez estar extravasando. É algo tão simples, né? A gente fazer a conta de quanto ganha e quanto gasta. O quanto gasta talvez um pouco, tem as contas fixas e algumas outras variáveis, né? Eu acho que talvez o que daria trabalho um pouquinho é fazer isso, mas se você colocar tudo no papel, né, Gabriel? Primeiro passo. Ajuda, né? É só para acrescentar aqui da Lu, porque ela diz muitas vezes as pessoas têm vergonha de admitir as suas incertezas e medos em relação ao dinheiro, que pode levar a escolhas financeiras prejudiciais. Como ele aconselharia alguém a reconhecer e superar as suas fragilidades emocionais para tomar decisões financeiras mais conscientes e assertivas? Ele falou. Com clareza, e né? O diálogo, né? O diálogo é muito importante. Muitas vezes, dentro de uma própria casal, uma família, existe essa falta do diálogo sobre o dinheiro. Falta de clareza, cada um cuida do seu dinheiro. Uma coisa é cada um cuidar do seu dinheiro, mas a partir do momento que você se tornou um casal, vocês vão ter despesas em comum, vocês vão ter filhos. Então, essa conversa, ela é inevitável para que exista uma clareza de o quanto a gente vai destinar o nosso dinheiro para cada área de nossa vida, até que para que num momento que alguém vai comprar algo, não seja um motivo de discussão. Porque a partir do momento que existe um pré-acordo, olha, a gente estipulou que a gente vai destinar o nosso orçamento dessa forma. A hora que o marido vai lá jogar futebol, ou comprar uma bola, ou fazer uma viagem, aquilo já foi acordado antes.
não vê aquela briga, você fez aquilo, agora eu quero fazer isso, e fica aquele puxa para um lado, puxa para o outro e desencadeia discussões sobre dinheiro. Sim. Então, a conversa, um pré-acordo faz com que uma discussão na frente seja muito mais difícil de acontecer. Sim, sim. Ô, Gabriel, quantos por cento, é porque a gente ouve muito essa pergunta, quantos por cento que deve ser de conta dentro da nossa renda? Então, eu ouço muito essas fórmulas de 30%. Na internet a gente vê demais, né? Isso é muito relativo, eu não gosto muito. Bom. Porque depende muito da tua renda, depende muito do teu momento de vida, se você é solteiro, se você é um casal novo que ainda não tem filhos, se você é um casal novo com filhos jovens ou filhos numa faculdade. Então esses percentuais, eles acabam variando muito, até mesmo porque uma família pode ter uma ênfase maior em viagens. As prioridades, né? As prioridades dela. Tem família que não quer ter um carro bom, tem família que em várias coisas ela se contenta com o básico porque ela quer focar em outro. Então, naquela família, o percentual para aquele item vai ser muito maior, não está errado. Sim. Né? O que não pode é a gente querer que todos os itens sejam grandes, né? Que é o maior erro que a gente comete. Sobre aposentadoria, também são situações e situações, né? E a aposentadoria, o mais complicado dela é porque é o nosso objetivo mais longe que existe. Então é o mais fácil da gente abrir mão. Aí, quando a gente pensa em fazer algo que vai impactar em deixar de salvar algum recurso para aposentadoria, o que a gente pensa? Não, a aposentadoria. Vai cortar a aposentadoria porque a aposentadoria deixa para depois. Eu e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e passa 4. E aí a hora que a gente se liga mesmo ali perto, depois dos 40, 50 anos, que aí a gente faz o cálculo de todo aquele tempo que a gente deixou de contribuir e ver o quanto aquilo vai começar a comprometer o nosso orçamento hoje, é que vem um susto. E as decisões de que talvez ter que se sujeitar a uma aposentadoria com menos recurso do que tem hoje, ou então até ter que esticar, né? Eu gostaria tanto com 60 anos poder parar, né? Ou poder desacelerar, porque o objetivo não é parar, até porque existe um fator ali da nossa saúde mental, que a gente se sentir útil, se sentir ocupado. Até eu gosto de trabalhar o conceito de aposentadoria, porque eu digo que não é o momento da gente parar, mas sim o momento da gente não depender mais do dinheiro que vem do trabalho. Para que, se eu quiser fazer algo que eu sempre gostei na vida, eu possa fazer aquilo sem depender do dinheiro. Inverter a prioridade, né? E é aí que muitas vezes que vem o dinheiro, porque quando você começa a fazer algo que você gosta, sem a pressão de ter que ganhar dinheiro para aquilo, você vai fazer daquilo da melhor maneira e as chances de trazer um bom resultado financeiro são enormes. Então eu gosto de mudar esse conceito de aposentadoria. Então você tem que ser um pouquinho psicólogo também, né? Com certeza. A psicologia financeira, ela fala muito alto nesse momento também, porque como eu disse antes, sobre dinheiro, pessoas através do dinheiro, nossa relação com o dinheiro e todo o impacto que isso traz na nossa vida. Adorei essa aula, já vou repensar muitas coisas aqui na minha vida e vou começar, né? Tem que começar essa aposentadoria. Nunca é tarde. Não é tarde. Na verdade, todo dia que você deixa de fazer é um dia menos que você tem, né? E, gente, além de tudo isso, de inteligente, com dicas boas, que ele pode te ajudar, ele também é triatleta, mas esse assunto a gente vai deixar para uma próxima. Ele já fez até o Ironman, olha só. Gabriel, foi um prazer. O teu @, o teu contato, pro pessoal te conhecer. Gica, Ale, o prazer foi meu, muito obrigado pelo convite. Vou passar aqui meu Instagram, que é Gabriel Pereira PFP, de Planejador Financeiro Pessoal. E deixar também um WhatsApp, se alguém quiser conversar, é o 988420089. Repita. 988420089. Conversamos então com ele, planejador financeiro, também consultor de investimentos, Gabriel Monteiro Pereira. Intervalo e depois a gente vai falar de consórcio. Eu não falei pra você que você se dá bem hoje? Guarde o salário, se planeje, tá bom? Intervalo e voltamos já já.